Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar contigo aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na palavra viva do Senhor para os nossos corações nesse dia. E hoje eu quero compartilhar contigo uma ministração, uma meditação no livro de Esther. É um livro pouco comentado, pouco revisto na palavra de Deus, mas ele traz lições muito importantes para nós, para a nossa caminhada de fé, nossa caminhada espiritual. E o título dessa ministração de hoje é o seguinte: Quando parece que ele não está aqui. E por que o título dessa ministração? Porque o livro de Esther, ele é o único livro na palavra de Deus que não menciona explicitamente o nome de Deus. E quando da formação do cânon bíblico, dos livros considerados inspirados, isso levou alguns a duvidarem da sua inspiração divina. Alguns resistiram a incluir Esther no cânon bíblico porque ele não mencionava em nenhum lugar o nome de Deus. E pelo contrário, ele menciona várias festas, vários banquetes, vários momentos de confraternização ali durante o reinado da rainha Esther e do rei Assuero ou Artaxerxes. Mas a gente vai ver que a chave para o entendimento do livro de Esther é a palavra providência. Porque, muito embora, em algumas circunstâncias da vida, a gente chegue a pensar que Deus não está ali, que o Senhor se ausentou da nossa vida, Ele está no pano de fundo da nossa vida, providenciando, gerando e governando todas as coisas a nosso favor. Esse livro ele revela essa ação providencial de Deus, não apenas em favor de uma mulher, da própria Esther, não apenas em favor da sua família, Mardoqueu e os judeus, mas em favor de toda uma nação que foi ameaçada de extermínio naqueles dias. E nós vamos ver como Deus pode escrever uma história espiritual tremenda por meio de circunstâncias difíceis onde parece que ele não está presente. Essa é a história de Esther. Nós vamos meditar nessa história durante essas 3 segundas-feiras. Hoje e nas próximas 2 segundas-feiras nós vamos estar meditando nessa história. Então, como eu falei, a palavra para entender esse livro é providência. Tenha isso em mente sempre. A providência do Senhor em nossas vidas. No nível pessoal, a providência do Senhor na vida de Esther e na nossa vida se manifesta quando Deus nos trata na nossa individualidade, na nossa pessoalidade, na nossa identidade. Esther, por conta da circunstância, da rebelião da antiga rainha chamada Vasti, que não quis comparecer diante do rei, por conta dessa rebelião, Esther foi selecionada entre várias pretendentes à rainha, foi selecionada pelo rei para ser uma rainha. E a palavra de Deus diz que antes disso, houve toda uma preparação na vida de Esther. Figuradamente, Esther simboliza também a igreja, e o rei simboliza o nosso Senhor Jesus. Então, da mesma forma como Esther foi separada, foi designada e foi ungida com 12 unções, uma para cada mês do ano, ela foi embelezada para ser entregue ao rei. Assim também, cada seguidor de Cristo é trabalhado pelo Espírito Santo. E quando o óleo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo vem sobre nós, ela trabalha em nosso caráter, de dentro para fora, tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vale a pena permanecer e ressaltando a presença e a beleza do Senhor em nossas vidas. Então Esther passou por esse tratamento. Ela foi ungida 12 vezes, até que ela pudesse ser apresentada e aceita na presença do rei. Então assim também o Senhor nos trata, na nossa pessoalidade, na nossa identidade, na nossa individualidade, para que a gente seja apresentado de forma aceitável ao nosso rei. Então ali por 12 vezes ela passou por essa transformação, esse embelezamento. O Senhor tem todo interesse de nos transformar usando as circunstâncias para isso. Por isso, ele às vezes silencia
para que o seu tratamento seja eficaz na nossa vida. No nível circunstancial mais próximo, ali no nível dos seus vínculos mais próximos, Esther também foi trabalhada. Havia uma ameaça contra o seu tio, Mardoqueu, por conta de um inimigo chamado Amã, que chegou a armar uma forca para enforcar o tio de Esther. Movido por intrigas, movido por invejas, ele fez isso. E muitas vezes as pessoas ou as circunstâncias também armam ciladas para a nossa vida durante a nossa caminhada. Isso não nos deve levar a paralisar a nossa caminhada. Pelo contrário, quando as forcas se levantam, é momento da gente firmar os nossos pés e continuar a nossa caminhada, porque nós temos um alvo, um propósito, que é seguir a Cristo e ser semelhante a Ele. Custe o que custar. O mundo vai armar forcas. Paulo disse e ensinou à igreja: todos aqueles que querem seguir piedosamente a Cristo Jesus serão perseguidos. Então a perseguição está no pacote de todo e toda seguidor e seguidora de Cristo. Mas passar por isso não é fácil. Muitas vezes a gente se sente sozinho, desorientado, a gente se sente como se Deus estivesse nos abandonando quando vemos essas ciladas injustas serem armadas contra nós. Mas nós desconhecemos que Deus está trabalhando nos bastidores. Aquela forca que foi preparada contra Mardoqueu, contra o familiar de Esther, no futuro ela seria usada para juízo do próprio perseguidor da família e do povo de Esther. Então é assim que Deus age. Deus inverte a acusação e persegue o nosso perseguidor. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de espíritos. Estou falando de perseguições espirituais que nos afligem. Agora preste atenção, se a pessoa que está sendo usada pelo inimigo para nos perseguir não se arrepender, ela também é julgada pelo Senhor, quando há o juízo de Deus. É claro que Deus espera que cada pessoa se arrependa, mas é aquilo que o Salmo diz também. Salmo 68, amou a maldição que ela o apanhe, né? Então, se a pessoa ama a maldição e não o Senhor, não tem jeito, ela vai ser julgada e condenada junto com a maldição, né? Então, é isso que aconteceu aqui. Aquele homem perseguia a família de Esther simplesmente por um motivo, porque Mardoqueu não aceitava se curvar perante ele, que era homem tal qual Mardoqueu. E o judeu tinha esse princípio muito firme, de não se dobrar diante de qualquer outra pessoa ou coisa ou ser se intitulando Deus e sendo digno de reverência. Então, era esse o ódio. O diabo, o inimigo, tem ódio daqueles que adoram ao Senhor. Mas isso não pode nos fazer parar diante das ameaças dele. Nós temos que seguir, temos que permanecer, temos que prevalecer pela nossa persistência, pela nossa perseverança em adorar, em servir e em nos entregar completamente ao Senhor no dia a dia. Então Esther, ela venceu também essas circunstâncias mais imediatas. Ela esperou em Deus e Deus a livrou. No nível circunstancial mais amplo, Esther, a sua história não serviu apenas para ela e para sua família. Ela se tornou símbolo e se tornou uma protagonista da libertação de toda uma nação, da sua nação judaica. Eu fico pensando assim, se Esther não tivesse se posicionado, toda aquela geração teria perecido. E talvez até mesmo os judeus que já tinham voltado do cativeiro, que também estavam debaixo daquele império, poderiam ter perecido. Neemias não teria voltado para reconstruir os muros de Jerusalém. E a história da salvação sofreria um grande atraso. Então, por conta do posicionamento dela, toda uma nação e toda uma história foi redimida. E o fluxo da salvação continuou e chegou até os dias de Jesus, quando se manifestou na plenitude.
Então, Esther foi muito importante no seu momento histórico. Não apenas em interceder por sua família, mas compreender que ela era a figura, o símbolo de toda uma nação no momento e no lugar onde ela estava. Ninguém poderia fazer o que ela fez ali naquele momento. Ela era a esposa do rei. Não tinha outra pessoa no perfil dela que pudesse fazer o que ela fez. Mas ela foi ousada. Ela jejuou, ela orou, ela convocou a sua nação para jejuar e orar com ela. E ela entrou com ousadia diante da presença do rei e conseguiu o favor do rei em prol da sua nação. Isso é um símbolo excelente da intercessão. Quando a sentença de morte já é dada, o intercessor entra na presença do rei. Mesmo que não seja o seu turno, mesmo que não seja chamado, o intercessor é ousado para entrar diante do rei e barrar uma sentença de morte. Isso é um símbolo poderoso de intercessão. E eu creio que o Senhor quer agir dessa forma nas nossas vidas. E eu pergunto, muitas vezes, será que Deus não está aparentemente saindo de cena na sua vida para que você seja protagonista de um milagre? Será que Deus não está silenciando para que a sua voz seja ouvida? Então pense sobre isso. Quais as decisões, quais os momentos chaves, quais as atitudes que você precisa tomar na sua circunstância para livrar pessoas e talvez você mesmo da morte? O Senhor está nos levando a essa reflexão nesse dia. Que você possa se levantar como Esther se levantou na sua geração, salvando não somente a si mesma, salvando não somente a sua família, mas salvando um grande número de pessoas. Toda uma geração foi salva pela sua atitude. E aqui, para terminar essa meditação de hoje, a primeira de 3, eu quero ler o texto de Esther 4, versículos 13 e 14, onde a palavra diz: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu coração que escaparás na casa do rei, mais do que os outros judeus, porque, se você se calar neste momento, socorro e livramento de outra parte virá sobre os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a ser rainha? Então, essa pergunta é transmitida a nós no dia de hoje. Quem sabe, se para tal tempo como este que nós estamos vivendo, confuso, sem referências, um tempo onde ódios milenares têm ressurgido, um tempo onde homens se intitulam deuses, um tempo onde a iniquidade se multiplica e o amor se esfria. Quem sabe se para um tempo como esse, eu e você fomos levantados como adoradores, como intercessores, como pessoas que entram na presença do Rei para fazer a diferença entre a vida e a morte de milhares de pessoas. Pense sobre isso e nessas meditações coloque você mesmo nesse papel como Esther, um intercessor ungido que está se tornando semelhante a Jesus. Cada unção que você e eu recebemos, nós nos tornamos mais semelhantes ao amado das nossas almas. Pense sobre isso, se não é para um tempo como esse, século 21, que eu e você fomos levantados para fazermos a diferença na vida de milhares de pessoas. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Esther, que nos ensina, Senhor, valores tão importantes para a nossa caminhada. Eu te peço que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, também venha nos ungir e nos capacitar a cumprirmos o nosso papel em nossa geração. O Senhor nos chamou agora, para um tempo como esse, para vivermos a vida de Deus num tempo como esse. E eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor, para viver a tua vida nesta geração, com toda a intensidade, com toda a consciência, com tudo que há em mim, para a tua glória, Senhor. Assim eu oro, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, meu querido. Obrigado por ter me ouvido esses breves minutos aqui nesse canal. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, que faça isso. Me acha aí na lupa do YouTube, @Novo e Vivo Caminho 1972, tudo junto. Se inscreva, ative teu sininho e toda segunda-feira eu estou aqui compartilhando uma palavra de Deus para o teu coração. Seja abençoado poderosamente nessa semana em nome de Jesus e seja luz.